Oi, Oi, meu amor, você tá boa? tô bem, a senhora? Ai, senhora, tá bem também a senhora. Bom, eu sou aqui da prefeitura há algum tempo, né? E vim aqui fazer essa apresentação, que é uma responsabilidade, falar de Sandra, né, conhecedora aí desse assunto, mais do que ninguém daqui do nosso meio. Falar um pouquinho dela, está aqui com a gente há 26 anos, já passou pelo Jardim Botânico, pelo Orquidário, voltou para cá para a gente, então ela vai contribuindo e vai conseguindo fazer essa interface aí com os nossos parques. Ela de formação é bióloga, mas ela é mestre em educação da USP e um especialista em ornitologia. Né? Olha, além de outras coisas, né? Faz uma dança circular também, que a gente fica aqui horas dançando com ela, se for preciso. Mas uma pergunta que eu quero deixar no ar para vocês. Vocês sabiam que Santos tem mais de 200 espécies de aves e que elas já foram catalogadas no nosso município? Pois é, 200, mais de 200 espécies de aves. E quem vai falar sobre isso é a nossa convidada, a Sandra, que ela é a grande responsável por esse nosso catálogo de aves na cidade. Sandra, é com você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de observação, né? Porque não deixa de ser uma maneira de conhecer as aves, né? Eu vou mostrar alguns slides que eu preparei. Algumas fotos são de 2015, de 2016, aí eu vou comentando conforme elas vão aparecendo. Essa primeira foto desse slide foi tirada no Jardim Botânico de Santos, né? A gente tem lá uma torre de observação. Até 2015, era a única torre de observação em área urbana, né? Ela tem 22 metros de altura e tem um patamar na metade dela, cerca de 11 metros, que dá para ver bem no nível da copa das árvores. Essa foto que está aí, ela é do nível mais alto, né? Então, a gente está aí acima do nível das copas das árvores, né? O Jardim Botânico é um lugar muito interessante de observar, porque a diversidade vegetal do parque é muito grande, e aí você consegue observar espécies que em outros locais, por não ter essa diversidade de árvores, não há possibilidade de também ter diversidade de aves, né? Então, isso daí é uma foto de um curso de extensão, né, que eu fiz com o pessoal do Engenho dos Erasmos, e a gente circulou por vários locais da cidade, e um deles era o Jardim Botânico. Essa torre está desde 2015, no parque, e é um lugar único para fazer esse tipo de atividade. Pode passar o próximo, por favor. Bom, para quem nunca observou, ou mesmo para quem já observou, existem algumas fontes de consulta, né, que a gente pode utilizar como referência. Eu estou trazendo alguma literatura, e lógico, isso também está no digital, está aí os endereços, né, os endereços eletrônicos, daqui de Santos, mas existem outros sites, né, existe uma infinidade hoje em dia de possibilidades para você aprender a observar aves. Tá? Então, o Circuito das Aves foi criado em 2017, ele tem pelo menos não, ele tem 100 aves lá, são fotos, né, as fotos são do Leonardo Casadei, é um biólogo que é fotógrafo, né, e tem lá alguma descrição dos locais que eu observei, da quantidade de espécies por local, né. Mais recentemente, o pessoal do Engenho dos Erasmos captou uma verba pelo edital Santander e conseguiu colocar um link dentro do próprio site deles para um guia de observação de aves, né?
E tá lá também, lá são 43 espécies descritas, lá tem descrição, não só tem a foto, as fotos são do Edson Endrigo, né, um fotógrafo famoso de aves, e tem as descrições do texto que foram feitas por mim. Tem a versão em português e em inglês. E hoje, para quem está participando dessa live, nós vamos sortear 3 exemplares desse guia, né, que foi impresso, né, o pessoal do Engenho dos Erasmos se esforçou para produzir isso impresso, e para quem está participando, a gente vai sortear 3 exemplares, né? Vamos ver quem vai ser premiado. E é um material muito interessante, porque ele cabe no seu bolso, literalmente é super pequenininho, e muito fácil de carregar para onde quer que você vá, né? Não pesa nada, e de repente você vê um passarinho, pega, estou aqui com o meu livrinho, abre e já acha o que é, já fica entusiasmado, né? Observar aves não é uma tarefa difícil, porque normalmente o que a gente usa na observação? A gente usa os nossos próprios sentidos, né? Só que eles precisam estar treinados de alguma maneira. Muito a visão, as aves particularmente tem cores que são localizadas em áreas estratégicas, né? E aí a gente acaba descobrindo qual é a espécie muito pela coloração e por onde essas cores se distribuem no corpo da ave, né? Então, abri um livrinho ali, viu o shape, né? Essa palavra shape é do Marcelo Bockerman, né, que está nos assistindo aqui. Eu sempre guardo essa palavra comigo. Viu a forma da ave, né, o shape? Observou alguma cor notável? Pronto, é muito fácil. Mas para isso precisa ter atenção. Outra forma de identificar é a audição, né? As aves emitem sons, e quem tem ouvido treinado, ou mesmo quem não tenha, mas quer ter, precisa ficar atento ao que ouve na rua. Não é só os barulhos de carro, os barulhos desagradáveis, né? Enfim, precisa fazer um filtro no ouvido, né? E, de repente, você descobre um universo das aves. É impressionante como isso pode, de alguma maneira, alegrar o nosso dia, né? É de uma riqueza incrível, né? Então, fica aí essas 2 fontes, né? E essa terceira que a Milena vai passar agora para mim, por favor, Milena, que é o Vem Passarinhar Verso em Santos. É um livro que eu escrevi, né? A princípio para um público infanto-juvenil, mas muitos adultos gostam, isso é verdade, né? Eu já recebi muitos elogios sobre esse livro, e foi editado pela Comunicar aqui, que é uma editora de Santos. Como que ele é? Eu selecionei 33 espécies e coloquei um verso para cada espécie, sempre mencionando cor, ou o ambiente que a espécie vive, ou alguma característica das nossas localidades aqui em Santos, né? É legal do livro é que você abre e você vai ver locais como o Engenho dos Erasmos, como os Jardins da Orla, como a Pinacoteca, que foram os locais que eu observei e ainda observo, né? Você abre e tem um aquarelado, né? O artista o melhor dizendo, o ilustrador, ele teve uma sensibilidade de colocar tons bem suaves e ficou muito bonito o livro, né? Então, é uma forma interessante de passar um assunto sem algum jargão científico, né? Embora eu sempre preze pelos nomes científicos, mesmo os nomes populares eu consulto listas oficiais, para que, de alguma forma, o conhecimento passe
com critério para as pessoas leigas. Pode passar o próximo, por favor. Aí, assim, Aves de Santos foi um projeto que colocou 100 placas na Orla de Santos. Elas foram colocadas em 2015. Elas estão para serem renovadas, né, porque elas esgotaram, né, já são 6 anos. 20 delas foram para o Jardim Botânico. E, de alguma maneira, isso se constituiu um guia a céu aberto. Foi comentado até num site internacional, denominado Inhabit, onde esse site elogiava a iniciativa da cidade, porque nenhuma outra havia feito esse tipo de exposição sobre a biodiversidade local. E aí, ao centro, na verdade, isso é um print do Diário Oficial de Santos, de 2015. Tem todas as aves que foram colocadas nas placas, né? E só tem uma folha, e na foto central também de um fotógrafo da prefeitura chamado Francisco Arraes, que teve a sorte de fotografar o bem-te-vi sobre a sua própria placa. Ele se identificou na foto. Então, foi até uma feliz coincidência, né? Imagine que existem 100 placas dessas, né, ainda na orla, e não é tão simples assim, né? O bicho escolher exatamente a sua placa para pousar, né? Pode passar o próximo. Vou mostrar algumas espécies, e com certeza as mais comuns, para que, de alguma forma, quem não tem experiência, ou mesmo para quem tem experiência, começar a notar alguns aspectos que provavelmente não são tão comuns, ou que nunca pensaram que o bicho tinha, né? Porque, às vezes, quando a gente vê a ave, a gente vê de um ângulo que a cor não se torna visível, né? Essa andorinha, por exemplo. Essa andorinha é super comum, só que a pousada em fio em Santos é quase que inédito. A gente vê todas elas voando, capturando insetos, e quando a gente olha, normalmente a gente vê o ventre branco, né? Muitas batidas de asas rápidas, elas não param, são aves muito ativas, né? Praticamente passam boa parte do tempo voando, capturando insetos. Já vi essa ave também, essa espécie bebendo água de piscina, né? Faz um rasante sobre a água, pega um pouquinho e toma. Mas essa cor azul que a gente enxerga nela é um efeito físico, né? Chama efeito Tyndall, né? A cor da pena, não existe pena azul, né? Existe pena com pigmento preto, com pigmento vermelho, com pigmento amarelo, com pigmento marrom, com pigmento preto, mas azul, verde, não existe esses pigmentos em penas. Então, o que a gente vê? A gente vê um efeito físico que bate sobre a estrutura proteica da pena e reflete, e a gente enxerga esse azul, né? Então, dependendo do ângulo que você vê a ave, você não vai enxergar esse azul. Normalmente, você vai enxergar preto. E esse beija-flor, que é chamado beija-flor de fronte violeta, é uma espécie endêmica. Ele é uma espécie comum, né? Mas pouca gente presta atenção nesse bicho. Ele tem essa fronte azulada, né? Muito bonita, e corpo esverdeado. Essa é a foto de um macho, né? E eles ficam... muitas vezes, num galho, a gente passa, às vezes, batido, ou então confunde com beija-flor tesoura, né, que é o maior dos beija-flores que a gente tem, e que é o mais numeroso também. Mas o formato poderia até ser passível de confusão, né? Aí você tem que ter o olhar treinado. Como é que você distingue visualmente uma ave que tem pelo menos uns 5 centímetros a mais do que outra? Visualmente pode parecer, para os iniciantes, difícil, né? Mas para quem tem olho treinado, fala, não, esse bicho é menor, esse bicho tem uma outra característica, se olhou bem,
como é que você viu direito. Então, tem toda essa, vamos dizer assim, esse olhar treinado e com uma certa rapidez, né? Porque a ave não fica lá parada e te esperando identificar. Ela vai embora. Então, você tem que ser muito rápido e certeiro, né? O que você vai olhar na ave que vai te dizer que ela pertence a uma espécie ou pelo menos a uma família, né? Que vai, de certa forma, discerni-la de outras 2.918, porque no Brasil temos 2.919 espécies, é muita ave, né? Não é simplesmente você, é tal, né? Numa saída no botânico, a gente vê de 35, mentira, estou exagerando, é que teve um dia que eu fiquei surpresa no Jardim Botânico, a gente marcou 42 espécies, eu nem acreditei, né, porque normalmente eu via de 25 a 30 espécies, aí teve um dia lá, sei lá, né, deu, e a gente conseguiu marcar quase 42. Eu fiquei surpresa e é uma coisa que eu gosto de dividir com todo mundo, porque a gente está passando por mudanças ambientais, onde a gente está vendo espécies que normalmente a gente não via, né? E por isso precisa ficar atento. Pode passar, por favor. Bico de lacre, né? Uma espécie introduzida no nosso país, africano, de origem, mas eles são fofos, né? Nossa, como esse bicho é bonitinho, né? Tem bico vermelho, peito vermelho, anda em grupo. Já vi uma revoada de uns 50 desses bichos no Engenho dos Erasmos, é alguma coisa para a gente guardar na memória, né? Ele fica normalmente perto de Gramado, ele come grãos, né? São exóticos. Eles foram introduzidos, né? Acredita-se que nos navios negreiros, né? 1872, né? Já está no livro do SIC como espécie brasileira, não tem como dizer que não é, né? Nos comitês de registros ornitológicos também constam como espécies brasileiras, né? O carcará é um bicho bonito, né? Ele é imponente, família dos falcões, né? O pessoal fala, qual que é a diferença de falcão, gavião, né? Tem toda uma questão de formato. Normalmente os gaviões são maiores, o formato da asa é mais arredondado, os falcões têm formato de asa mais afilado, às vezes podem ser menores. E também tem uma questão anatômica, que a gente não consegue ver isso no campo, né? Muitas das classificações que a gente tem na ornitologia são baseados em anatomia obtida em museu, né? Não é uma coisa que normalmente a gente enxerga em campo. E talvez, com o tempo, essas distinções vão sendo mudadas de acordo agora com genética. Então, às vezes, a gente pode passar, poxa, um bicho que pode parecer mais com um gavião, de repente, está mais perto de uma garça do que de um gavião, né? E como é que você vai explicar isso? É caractere genético. Eles têm o que a gente chama de uma similaridade, uma convergência adaptativa pelo tipo de ambiente que vive, mas não significa que sejam parentes, porque são parecidos. Mas, de qualquer forma, para o observador iniciante, o que conta é o formato do bicho, a cor do bicho, onde ele tem a cor mais notável, a forma de voo, o que ele está fazendo num determinado momento, às vezes até exatamente o que ele está comendo. É difícil ver, muitas vezes, uma ave comendo, né? Mas isso também já é um caractere de identificação, e que muitas vezes pode ser relatado em trabalho científico, porque não se sabe muito bem o que determinadas espécies comem.
e acaba virando nota de artigo de revista, porque nunca se viu o bicho comendo aquilo. Por favor, o próximo. Chupim, né, que tem esse nome porque, como hábito, coloca ovos nos ninhos de outras aves, né? E muito espertamente esses filhotes nascem primeiro do que os dos pais originais, acabam recebendo mais comida e têm mais êxito, né, na sua formação como adulto. Às vezes a gente vê bandos grandes de chupins no Jardim da Praia, no Engenho dos Erasmos, também já vi. E o mais engraçado é vê-los junto com outras espécies que os alimentam, quando eles ainda são jovens ou ainda não se separaram dos pais. Então, às vezes você vê um chupim com um adulto de sanhaço, ou com um adulto de tietê-sangue, um adulto de pardal, né? Então, existem várias espécies que essa espécie chupim se adaptou a colonizar os ninhos, né? E é uma espécie da família do pássaro preto, talvez vocês tenham maior conhecimento, uma família de bastante, vamos dizer, interação, né? São bichos, de certa forma, bem inteligentes, né? Sagazes, eu poderia dizer. Alguns deles constroem aqueles ninhos em formas de cestos, inclusive perto de ninhos de abelhas se protegerem, né? Tem, para quem não conhece, japu, né? Guaxe, são bichos bastante interessantes e bonitos, né? Guaxa, eu não coloquei uma foto do guaxa aí, mas o guaxa é um bicho preto, ele tem um bico claro, mas tem um olho azul. É muito bonito, né? Corruíra. Corruíra foi a primeira ave que eu conheci em Santos, foi a corruíra. Abundante, né? É muito abundante aqui. É impressionante como tem... Esse eu enxergo, gente. Eu sou muito ruim de enxergar passarinho. Esse eu enxergo. Porque eles estão muito sem vergonha. Eles não param. Eles não param. São totalmente inquietos, né? Não ficam saltando de lá para cá, né? Na foto aqui, onde a gente está, não dá para ver, mas eu acho que vocês que estão aí podem notar as estrias, né? É um marrom estriadinho. E as corruíras, elas têm um repertório vocal incrível. Se vocês forem consultar esses sites de sons, né, como Xenocanto, e mesmo a Wikiaves, que tem também registro de sons, o repertório dessa ave é incrível, né? Eu me lembro do Villiard, que era um pesquisador francês, que trabalhava na Unicamp, né? Ele era naturalizado brasileiro. Eu me lembro que ele tinha trabalhos com relação ao canto dessas aves, porque era de uma extrema variedade incrível, né? E quando você treina o seu ouvido para ouvir sons de aves, a gente treina para alguns sons, né? Não para todos. E aí, às vezes, em campo, você escuta e pensa, puxa, eu sei que ave que mas não se encaixa exatamente no padrão que eu tenho na minha cabeça. Aí você tem que recorrer, normalmente agora, aos celulares, né? Que tem alguns já com programas, né? Tem sons associados. E ontem me mandaram, inclusive foi a Lu que me mandou, né, um rapaz que era na verdade ele é cego, e ele documenta, assim, vários sons, inclusive de aves, é incrível, né, o que ele fez no Uruguai. É fantástico você ver a capacidade do ouvido, né, da pessoa de registrar paisagens sonoras de determinados locais, né? Isso, numa cidade, é um pouco difícil, mas quando eu entro no Jardim Botânico, eu posso dizer, entrei no Jardim Botânico, por quê? Existem lá sons que eu não escuto fora dele. Isso acaba formando uma paisagem sonora, e aí, de acordo com quem está fazendo
algum tipo de pesquisa nesse assunto, pode até desenhar roteiros com sons de aves para determinados locais. Existem algumas espécies que são conhecidas como a voz da Mata Atlântica, né? A voz do Cerrado, por causa dos sons típicos que você só escuta nesses biomas. Pode passar, por favor, próximo. Garças, né? Nossa, nunca vou me esquecer também, é porque eu comecei no orquidário, as pessoas falavam, puxa, mas as garças do orquidário fogem para os canais, né? E aí a gente cansava de explicar que as garças são livres. Elas não são do orquidário, né? Elas não são presas, né? Não são de cativeiro, elas entravam dentro do orquidário para dormir. Existiam árvores lá que eram dormitórios e elas passavam a noite, escolhiam os melhores locais e depois iam embora quando bem entendesse, né? Agora, a gente, em Santos, temos visualização dessa garça branca, que é a maior, né? Tem bico amarelo, pés pretos, de um porte considerável. É possível visualizá-las no canal ou até voando. Temos a garça azul, que já é não tão comum, mas é também possível de vê-la na ponta da praia. No botânico eu também já vi sobrevoando, né? Então, precisa ter um pouco mais de olhar atento, porque ela é do tamanho de uma garça branca pequena. Passa o próximo, por favor, para eu mostrar a diferença. Ó, garça branca pequena, ela deve ter pelo menos uns 10 a 20 centímetros de diferença da grande, mas ela tem essa característica, né, de ter os dedinhos amarelos, o bico preto, diferente da grande, né? As pessoas às vezes confundem, falam, essa aí é filhote da grande. Não é outra espécie, tá? Apesar de parecida, são espécies diversas. Podem constituir dormitórios comuns, né? O que é um dormitório? Um lugar que elas vão repousar, né? Passar a noite, ou até ninhais, né? Onde elas se reproduzem. Muitas vezes esses ninhais são coletivos de várias espécies. Então, essa garça branca pequena, ela é do tamanho da garça azul. E aí, para ajudar a gente, o jovem da garça azul é branco. Então, existem diferenças sutis quando a gente vê as duas espécies, para saber se, de repente, você está vendo um jovem de garça azul ou você está vendo realmente uma garça branca pequena. Isso são detalhes que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Gavião asa de telha. Gavião asa de telha é uma espécie curiosa aqui em Santos, porque rapidamente ela se espalhou numa velocidade incrível, né? Uma espécie que estava ameaçada na lista do estado de São Paulo. Essa é a foto de um jovem, né? O adulto não tem essa mesclagem, né? No peito, já tem uma coloração bem definida. O nome asa de telha é porque na asa tem uma cor forte, marrom, que lembra telha. Um bicho que, de alguma forma, se apropriou dos ambientes urbanos aqui em Santos de uma maneira incrível. Você vê na Praça dos Andradas, uma semana atrás eu estava lá olhando um pouco as árvores da praça, ela viu ele, já tem ninho ali, faz tempo, né, nas figueiras, ali tem algumas figueiras mata-pau, e ele estava lá, reinando soberanamente, brigando com os bem-te-vi, sanhaços e outros, né, de alguma forma, espantando os passarinhos e sobrevivendo. É muito interessante ver como essa espécie se espalhou no município, né, uma espécie que 15, 20 anos aqui atrás, né, posso falar com propriedade, porque esse é mais ou menos o tempo que eu observo aves em Santos. Por experiência própria, pouco via desses gaviões. Pode passar o próximo, por gentileza. Guaracava de barriga amarela. Olha que nome incrível, nome gigante, mas também pode ser conhecido como Maria Jaedia.
Pouca gente vê essa ave, né? É uma família da família do dentivi, uma dispersora de sementes, com um potencial muito grande, né? Existem muitos trabalhos de frugivoria mencionando essa espécie como uma jardineira nata, né? Ela come e dispersa sementes de uma maneira muito de êxito, né? Muito exitosa. E a gente conhece mais pelo som que ela produz, que parece um apito de juiz, né? E é difícil vê-la, porque ela é marronzinha, tem essas faixas na asa, isso é bem uma característica da família do bem-te-vi, né, dos tiranídeos. E tem muitas espécies parecidas com ela, né? Quando a gente abre um guia de identificação, você precisa realmente ter muita experiência, não só visual, né? Porque eu acredito que você tenha que somar auditivo também para diferenciar uma espécie da outra. É muito interessante vê-la, mas precisa ter um olho treinado, que é entre os galhos, entre as folhas, né? Mas eu consigo bem identificar pelo som. Acredito que algumas pessoas também, porque é muito, muito característico o som desse bicho. João de Barro, né, da família como eu não gosto de usar muito termo técnico, né, mas são os furnarídeos, né, uma família muito bem, muitas espécies no Brasil, de uma característica de construção desses ninhos em forma de forno, né? E o som também muito típico de espécie florestal, né? Dizem não, está escrito no livro do SIC, que essas aves, elas evoluíram no seu canto justamente para poder serem ouvidas sem a barreira física das árvores florestais. Né? O João de Barro, ele consegue se sobreviver muito bem em área urbana, mas ele vem dessa raiz, né, de espécie florestal. E isso é interessante, porque é um canto típico. E o João de Barro, por favor, ele não prende a fêmea na sua casinha. Não acredito, né? eu sempre pensei isso. Por favor, não tem nada relacionado. Quando você olha um ninho de João de Barro, ele tem uma câmera que é menor, né, justamente para barrar a entrada dos predadores, mas aquilo não é de forma alguma um impedimento para a fêmea sair, é simplesmente uma proteção para evitar a entrada direta de predadores, para a questão do vento, né, para a questão da chuva. Então, é meio que um mito, acho que vem de uma música, não é? Uma música sertaneja. Eu jurava que era isso que acontecia. Você jurava? Puxa, então, desculpa. Pois é, eu estou em crise agora. Você vai ter que conviver com essa história. Então, João de Barro não prende fêmea para já ia chamar daí Maria da Preta. Para poder reproduzir, para ela não poder, de alguma forma, se acasalar com outros machos, tá? Mas o som que eles produzem também é de uma altura e de uma característica bem peculiar, que ao aprender, dificilmente você vai esquecer, né? E no chão, ele é todo marronzinho, é muito fácil vê-lo no jardim da praia, né? No orquidário, mesmo em área bem urbana, na Pinacoteca, né? Que eu acredito que a Pinacoteca é um dos poucos lugares verdes perto da orla, e você vê João de Barro, eles transitam, né, entre o jardim e a Pinacoteca, e mesmo que eles possam passar desapercebido pela coloração, pelo som, é indistinguível, né? Olha lá, o Renato está contando para a gente que também tem aqui na Estação da Cidadania. Bem lembrado, Renato, tem mesmo, é verdade. A Estação da Cidadania, não vou adiantar meus slides, né? Mas ela está aqui, vai ser lembrada no final da apresentação.
porque é impressionante como, se a gente modifica os ambientes, as aves naturalmente vão aparecendo. Você planta uma árvore, você faz alguma modificação que de alguma forma produz verde, que tem abrigo, tem água, vai juntando, aparecendo espécies, porque é uma área em potencial a ser utilizada, né? No meio do concreto, onde praticamente há pouca disponibilidade de alimento e sombra e local para nidificação, acaba virando um oásis, né? E aí aparece mesmo. Então, vou mostrar outra espécie aqui, que é a mariquita. Essa é difícil de ver, mas é um bicho tão bonitinho, eu não pude deixar de colocar. É também inquieta, não para, né? E, de alguma forma, tem uma coloração azul muito bonita. E também ainda aquele efeito Tyndall, né? Efeito físico, que a gente enxerga dessa cor, mas o bicho é muito bonito, com um sonzinho característico. Está sempre, às vezes, mais perto do que a gente imagina. Não é uma espécie de raridade, não é uma espécie comum. E nos jardins você consegue ver, às vezes até em árvores isoladas, na calçada você vê mariquita, aqui em Santos. Pardal, para quem não conhece pardal, talvez uma das primeiras tarefas é aprender a distinguir macho de fêmea, né? Esse daí, eu já vou adiantar que é o macho, né? Ele também é uma espécie introduzida, não é de origem brasileira, mas já se adaptou muito bem aqui. E, de alguma forma, os machos e as fêmeas constituem normalmente casais e nidificam em telhados. Isso que talvez de uns tempos para cá tem diminuído, né, por conta da gente usar outros tipos de construção. A gente praticamente não usa mais essas telhas de barro, que tem espaço entre elas. Isso acaba, de alguma forma, ajudando a diminuir a possibilidade de reprodução dessa espécie. Não tenho dados numéricos, mas certamente, em termos de visualização, já vi muito mais pardal do que hoje tem na cidade. Pode passar o próximo. Periquito verde. Essa foto foi tirada aqui, perto da estação, na verdade é no Extra, né, que tem os ipês rosa. Aí estou mostrando o periquito verde, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Ele está lá comendo as florzinhas do ipê rosa. Essa foto é interessante porque ela foi tirada pelo Pierre aqui da nossa secretaria, e ele está manipulando, acho que espero que todo mundo esteja vendo, ele manipula o alimento com o pé. Não são todas as aves que fazem isso, né? Na verdade, muito poucas fazem. Normalmente são da família dos gaviões e falcões, que tem essa destreza, e da família dos papagaios, periquitos, maitacas, que conseguem manipular o alimento com os pés. Um caráter evolutivo bastante interessante no grupo. E do lado dele, o pica-pauzinho de coleira, ou algum tempo atrás também chamado de pica-pau anão. Esse bicho é bem pequeno, inquieto. Essa foto é de um macho, como que eu sei? Ele tem uma mancha vermelha na fronte, a fêmea não tem essa mancha vermelha. Isso, muito obrigada, vou mostrar. As fêmeas têm essa parte toda escura, e realmente é um bicho pequenininho. Os pica-paus normalmente têm essas penas das caudas adaptadas para constituir um tripé, para ele poder se equilibrar melhor numa posição quase paralela ao galho. Esse grupo dos pica-paus anões não tem muito bem estruturada essa característica, mas de alguma forma a pena também tem esse enrijecimento
na cauda, nas penas centrais da cauda. Eles comem insetos. E aí, quando a gente vê eles batendo na madeira, pica-pau come madeira. Pica-pau não come madeira, gente. Eles comem as larvas dos insetos que estão dentro, eventualmente, de árvores que estão já apodrecendo por dentro, e eles têm uma língua muito grande, que através do orifício que eles cavam, eles, de alguma forma, cutucam. Às vezes, eles abrem buracos já existentes, né? Na própria madeira da árvore, e aí introduzem a sua língua grande e pegam com essa língua pegajosa as larvas que estão ali dentro. E mesmo para bater contra o galho da árvore, precisa ter uma estrutura de crânio muito forte, né? Então, se você vai ver a adaptação desses bichos na cabeça, é impressionante. Pode passar o próximo, por favor? Asa branca é uma espécie que, tanto a asa branca quanto o quero-quero, são espécies que aumentaram de número muito frequentemente, né? De 15 anos para cá, a asa branca não existia, nem quero-quero, na verdade, com muito poucos exemplares. A asa branca veio do Nordeste para cá, ela é referendada naquela canção do Luiz Gonzaga, né? Fala que até a asa branca bateu asa do sertão, e ela não existia aqui, né? E veio para cá por conta do desmatamento, é o que se acredita. E o quero-quero também é muito beneficiado por essa questão de ter áreas ajardinadas. Eles fazem ninho no chão, são bravos, né? Eles têm um esporão na asa, nessa foto não dá para ver. É como se fosse um espinho, né? E ele, quando ele começa a vocalizar, ele está te avisando para não se aproximar, né? E aí, quando você se aproxima mais, ele pode sobrevoar, abrir a asa e bater contra você com esse esporão, né? Eu já conheço alguns amigos que não têm bons históricos com esse bicho. Mas ele avisou, né? Ele avisou. Ele avisou, né? foi lá porque quis. Mas parece que tem algumas pessoas que são atrativas, né? Ela é de Murphy, não sei. Né? E o bicho acaba investindo mesmo, para defender o território, defender ninhos. E para quem tem a oportunidade de ver filhote de quero-quero, os filhotes eles já nascem prontos para acompanhar os pais, eles não nascem cegos nem sem pena, eles já nascem com uma plumagem, já tem que levantar e acompanhar os pais, né? E é muito bonitinho, né? Para quem tiver oportunidade, quando for possível. E de longe, né? E de longe, né? Por favor. O Sesc de Bertioga tem muito filhote de quero-quero, né? Eles são muito fofos, mas tem que ser observados de longe, né? Por falar nisso, estou falando de observação de aves, mas a gente sempre tem que ser prudente ao observar as aves, né? No Circuito das Aves, no site, e em outros locais também tem o pessoal da SAVE Brasil, que é uma organização não governamental que tem como intuito preservação de aves, eles sempre orientam que a gente tem que ter uma distância mínima, e sempre que a gente estiver perto do ninho, a primeira distância mínima de um ninho é de 15 metros, tá? Para não afugentar os pais, né, e nem causar problemas para aquele grupo. Então, quando a gente, enquanto observador, tem sempre que preservar a ave, né? Não é, eu preciso tirar esta foto, se eu não tirar esta selfie, eu não existo. Não pode pensar assim, se você é observador de aves, você tem que preservar sempre a questão da ave, né? Então, você pode incomodar, sim, a ave, e muito. Mesmo que ela esteja adaptada ao ambiente urbano, ela pode, sim, ficar perturbada com a tua presença, né? Abandonar um ninho. Então, por conta disso, é sempre bom e prudente olhar lá o código de ética do observador de aves. E isso
é fundamental antes da gente começar uma atividade, né? Mesmo que essa atividade seja conduzida por guia e os guias sabem como proceder, é bom que a gente já saiba o que não se deve fazer, para até não trazer tantos problemas, não só para o grupo, como também para o guia que está orientando. Pode passar, por favor. Sabiás, né? Sabiás, esses daí talvez causem as maiores confusões, porque são um pouco parecidos, né? Sabiá-poca, sabiá-barranco. Então, a diferença basicamente é a cor do bico, mas lembrando que o poca, ele só tem essa cor amarelo quando é macho, em época reprodutiva, e ele tem essa máscara negra, né, que dá uma cara de mal, né, parece ser mais malvado, né, um bicho mais invocado. Ele é mais esguio também do que o barranco, né, o barranco é todo esse, ele é beijinho, né, numa cor uniforme, não tem grandes destaques. Sabiás são bichos bem territoriais, eles brigam mesmo, né? Eles capturam minhocas, às vezes nas chuvas as minhocas vão saindo da terra, coitadas, para não morrerem afogadas, as sabiás comem uma porção delas. Então, pode passar, por favor, o próximo. Sabiá laranjeira, que é a ave símbolo do Brasil, ele tem essa coloração mais alaranjada no baixo ventre. Ele é mais ou menos do tamanho do barranco, mas eu ainda acho ele mais forte, né? Mais, como vou dizer assim, né? Um bicho mais parrudo, né? E também é muito comum, o barranco e o laranjeira a gente vê com bastante frequência. O poca já aqui em Santos não vejo tanto, né? Parece que ele fica mais restrito aos parques e áreas mais preservadas. Saia azul, um bicho muito bonito, né? Uma coloração indescritível, né? Esse é um macho, a fêmea é verde, mas é um bicho que de alguma forma se alimenta de néctar, de frutos, também insetos. Pode passar, por favor. O sanhaço cinzento e o do coqueiro, né? Lembrando que são espécies muito próximas, mas com colorações bem diferentes, né? O sanhaço do coqueiro também é mais seletivo, né? A gente tem maior abundância aqui em Santos, certamente, do sanhaço cinzento. São bichos esquivos, dificilmente a gente vê no chão, né? A gente vê transitando pelas árvores, e eles têm um canto bem agudo, que é muito característico da família Traupide, né? Esses cantos de sairinha, são todos bem agudos. Pode passar, por favor. Socó dorminhoco, talvez esse nome seja porque ele tem hábito crepuscular. A gente vê esse bicho no final da tarde, quem faz caminhada na praia, né, tem muito desse bicho. Né? E durante o dia eles ficam nas árvores. Tem olho vermelho, e essa pena comprida, branca atrás, né? Esse é um indivíduo adulto, né? O filhote ou o jovem tem uma coloração manchada, marrom, né? Nem parece que é a mesma espécie. E por que dorminhoco, Sandra? Porque quando a gente vê, ele está sempre dormindo. Ele tem hábito crepuscular. Então, né? Durante o dia? Durante o dia ele está recolhido na árvore. Aí vamos até lembrar uma característica das garças, e o socó faz parte da família das garças, é normalmente recolher um pé e ficar descansando nessa posição. E normalmente as pessoas interpretam, esse bicho só tem um pé, né? Cadê o outro? Alguns pesquisadores falam que é uma economia de energia, sim, né? Porque recolhe um, fica lá escondidinho, quentinho entre as penas, né? A temperatura média de uma árvore é cerca de 40 graus, né? Então, o que mantém essa temperatura são as penas, né? São perfeitos isolantes térmicos. Aí, de repente, expor uma superfície grande como uma pata ao ambiente externo pode gastar mais energia do que não numa situação de inverno, por exemplo, onde o frio é grande. Tá? O mesmo vale para o verão, porque são superfícies de troca de calor, né? E aí você está muito quente, é uma situação inversa.
O suriri, só falta um pouquinho, eu vou falar rapidinho do suriri. Suriri é um bicho migratório, né? Agora, começando o inverno, boa parte deles já migraram lá para a região norte do Brasil. Aqui vai esfriando. Pouca gente, agora estão estudando a rota migratória desses bichos. Alguns indivíduos permanecem, porque nem toda a população de uma espécie migra, né? Mas estudos migratórios ainda estão sendo são feitos com bastante tempo, tem que inferir muitos dados, tem que fazer trabalho não só com anilhas, né? Hoje você tem aqueles chips, né? E uma estrutura tecnológica para marcar melhor e traçar a rota migratória. Pode passar, por favor. Tec-tec, né? É uma espécie que é parente do relógio, né? Ele tem esse nome, é um nome onomatopeico, né? Porque ele praticamente faz tec-tec-tec, né? E a diferença dele do ferreirinho relógio, que é uma espécie mais comum, é essa mancha amarela que fica entre o bico e o olho, né? Isso, muito obrigada. E, de alguma forma, eles aqui em Santos, normalmente onde eu encontro muito ferreirinho relógio, eu não encontro tec-tec. Tec-tec é mais seletivo. E é muito tec-tec no Morro da Nova Sintra. O tesourão, que é essa ave grande marinha, né, que a gente vê normalmente planando, né, isso é uma foto de uma fêmea, como que eu sei? Essa mancha branca nessa região ventral, né, superior. São aves que passam a vida inteira voando, dormem voando, né, são bichos que vão para a terra apenas para reproduzir, e de alguma forma o macho tem um saco gular, né, uma bolsa membranosa embaixo do bico, vermelha. É difícil ver em voo, né, normalmente fica recolhido, mas na época de reprodução eles inflam essa bolsa vermelha e fazem o maior sucesso com as fêmeas. Tá? Onde que tem área reprodutiva dessa espécie? Na Laje de Santos. Tá? Pode passar. Aí as nossas fotos recentes, essas fotos foram feitas, o príncipe, né, foi feito aqui na Estação da Cidadania. O príncipe é uma espécie comum, mas ele também é migratório, né? É um bicho que é da família do bentivi também, os machos são vermelhos e marrons, né, com coloração mais intensa na época da reprodução, as fêmeas são marrons e brancas, né? E também essa época eles já estão deixando a nossa região para lugares mais quentes também, são aves que comem insetos. Sabiá do campo, essa foto é daqui de um holofote do Extra, né? E também comecei a escutar esse bicho o ano passado, vocalizando, quer dizer, provavelmente ele já está constituindo um território nessa parte da cidade, né? Ele já era visto em outras localidades, mas o bicho está, de alguma forma, se apropriando de um ambiente que em outro tempo não usava. Né? Pode passar? O tapicuru, que talvez tenha sido o que mais chamou a atenção das pessoas que passavam pelo Jardim da Praia. A primeira vez que eu vi o tapicuru foi em maio do ano passado. Eu vi um grupo grande, na verdade, eu estava no emissário submarino, olhando as espécies vegetais que estavam lá, e primeiro encontrei 2. Aí depois eu fui andando e cheguei a contar pelo menos de 40 a 50 indivíduos comendo dentro do Jardim da Praia. E eles permanecem, né? Outro dia voltei lá, é extremamente interessante vê-los nos holofotes, né? Eles usam como se fossem árvores e ficam lá, de alguma maneira, passeando. Eles voam, para quem tiver a oportunidade de ver, em V, né? Naquela formação V, que um vai na frente e, de alguma forma, vem uma galera atrás.
essa formação em V tem um significado bastante interessante, porque há uma troca de localização de quem voa na frente com quem vai voando atrás, né? Isso, de alguma forma, diminui o atrito, quem está mais na frente sofre mais com o atrito do ar. Né? Depois eles trocam para descansar, né? Depois eles trocam, quem está mais atrás vai para frente. É muito bonito ver isso. E aí a minha mensagem final, né, para vocês, hora de me recolher, mas sem me esquecer, na próxima janela verei uma ave bela. Tá? Isso aí, a gente pode observar a ave de qualquer janela, é só prestar atenção. Por mais que você ache que o seu ambiente ao redor é árido e não tenha nada, a não ser prédio e cinza, eu tenho que afirmar que você pode estar errado, porque certamente vai ter um passarinho lá que você ainda não percebeu. Então, é um desafio, deixo aqui um desafio a todos vocês, de incluírem pelo menos uma espécie nova a cada semana nas suas listinhas, que eu tenho certeza que agora vocês vão fazer, porque de alguma forma vão prestar mais atenção. Mas também alerto que é para tomar cuidado, tá? Porque às vezes a gente está muito focado em prestar atenção na ave e acaba olhando, não vendo os carros, ou enfim, né? Não vendo os perigos. Tem que treinar isso, né? Você tem um olhar na ave, mas está com os pés no chão, está sabendo onde você está e tudo mais, né? Então, pode ir para perguntas, eu já passei 2 minutos do meu tempo. A gente começou um pouquinho mais tarde. A gente começou um pouco mais tarde. O que a gente tinha pedido... obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Para as pessoas colocarem perguntas no chat, mas eu não sei se o pessoal está meio tímido de fazer pergunta, então vieram algumas, que inclusive uma também é minha. Opa. A Milena perguntou, o azul de todos os passarinhos seguem essa regra de ilusão de ótica do Tyndall que você falou? Ou só em algumas espécies? Porque na minha concepção, se eu mudar de lado, eu vou ver de outra cor? Não, você vai ver contra a luz, você vai ver sempre preto ou marrom, tá? Em todos os azuis, todos os verdes, eu tinha um professor que falava que as aves, os papagaios eram fake, né? Tudo... A gente vê verde, mas o bicho não é verde. Uma arara azul não é azul. Não é azul. É outra crise que eu vou entrar, gente. A arara azul não é azul. Porque dependendo do ângulo que você vai enxergar, tudo bem, vai ter ângulos que você vai ver mais azul, mas se você olhar ela totalmente contra a luz, você vai ver um bicho preto, tá? E é uma coisa para você... É uma questão de costume mesmo, porque a gente tem essa na cabeça de que as aves têm uma coloração, né? O costume que a gente tem de olhar, né? Do olhar. Falta o treinamento desse olhar, né? Talvez. Sim, eu acho que esse padrão de cores é chamado de cor estrutural, né? Que é produzido realmente, é a proteína que a pena tem, bate a luz e você enxerga daquela cor. Lembrando que as aves, eu não falei nem comentei isso, as aves têm um potencial de visão muito maior do que o nosso, tá? Elas enxergam num espectro maior. Ele colocou. Obrigada, Marcela. Araúna, muito bem lembrado, né? O que é una na linguagem tupi, né? É a preta, araraúna preta, né? Uma arara preta. Então, até os índios, né? Que a gente condicionou por ver o azul, seria um arara azul. Né? Entendi. Então, ficou uma dica aí para quem gosta de música, tem uma música da Araúna lá, eu não vou lembrar a cantora, mas é linda, linda, linda. E ela tem uma voz também excepcional. Vou ficar devendo aí, depois eu procuro numa próxima. A Milena também perguntou sobre a torre de observação, se está liberado o acesso ou está com algum tipo de restrição, você sabe dizer? Então, na verdade, a torre está restrita, até onde eu sei, por causa da pandemia, né? De alguma forma, também a torre
todo lugar que tem uma certa altura e oferece um determinado risco, né? Porque tudo bem, você tem os guarda-corpos. Tem que ter uma certa monitoria. Tem que ter monitoria. Você não pode entrar lá sozinho, né? Isso é uma opinião minha, mas o Jardim Botânico tem as suas regras, né? E a sua conduta. Né? De alguma forma, eu sei que a torre, neste momento de pandemia, está fechada por questões de evitar a transmissão do vírus. Tá? Certo. Rafaela, nossa estagiária, Tequete, qual o maior desafio de trabalhar com aves no município de Santos? Ah, são vários. São vários. Eu acho que o primeiro é o transporte, né? Quanto eu já me desloquei a pé, de ônibus, né? Equipamentos, certamente. A biodiversidade, ela é mal interpretada, não só pelos órgãos públicos, mas pelas pessoas. Eu acho que a gente dá tanto valor para outros assuntos ambientais, né? E muito pouco para a biodiversidade, que é o que sustenta a nossa própria vida. Os inventários que eu fiz foram todos muito trabalhosos, porque eu sempre insisti em permanecer 1 ano no lugar, observar com critério, treinar estagiário que ia comigo. Né? Boa parte das pessoas que fizeram parte dos inventários conviviam comigo profissionalmente. Então, eu acredito que uma valorização maior desse tema, por parte das pessoas, seria muito bem-vindo. Então, os temas educacionais também têm que girar em torno da biodiversidade, que é uma coisa que eu pouco vejo. Né? Existem. Hoje, ainda bem, muito mais do que antigamente. Mas quando você levava um trabalho educativo para um congresso de ornitologia, era uma raridade. Estou falando isso, o primeiro trabalho que eu levei de educação foi do Jardim Botânico, acho que foi em 2003, um congresso que foi, acho que no Ceará, e era uma raridade. Hoje já tem mais, muito mais, com certeza tem trabalhos concebidos nesse assunto, mas eu acho que falta um entendimento, né? Talvez este seja o maior desafio. Qual que é o papel da biodiversidade para nossa, até para a nossa sobrevivência no planeta? Né? Pegando o gancho, né, das dificuldades de trabalhar, o Gustavo Faria está perguntando se tem iniciativas para trabalhar essa observação na área continental. Olha, eu posso falar com propriedade que eu fiz o inventário no Cabo Sul, na Fazenda Cabo Sul, em 2000, na Ilha de Ana foi o último em 2009. Né? Mas a Ilha de Ana eu não vou nem comparar, porque a acessibilidade da Ilha de Ana era muito melhor, né? Muito mais fácil do que a Fazenda Cabo Sul. Uma época, o pessoal do turismo me procurou com a iniciativa de fazer um turismo de base comunitária, treinar as pessoas que moravam naquela região para fazer um receptivo para pessoas que fossem observar aves. Mas isso não chegou nem a ser concretizado. Né? Então, há muitas barreiras. Né? Infelizmente, é uma área de potencial riquíssimo. Né? Mas eu acho assim, a gente tem o nosso potencial lá, mas é tão importante acho que o trabalho na área urbana, sim, que acaba se sobrepondo, porque a gente sabe que lá a gente vai encontrar um número N vezes maior que a área urbana. Mas a gente saber que a gente tem tudo isso aqui, que a gente passa o dia inteiro, passa o nosso dia a dia e não observa, eu acho que é um trabalho extremamente importante. Lá, lógico, precisaria catalogar lá também, porque eu acho que todo mundo que está aqui sabe que a nossa área continental é N vezes maior que a área insular, mas fazer um trabalho desse numa área totalmente antropizada, urbanizada, né, com carros, com
poluição, com barulho, e a gente ainda conseguir ter um número tão expressivo de árvore, eu acho que o trabalho é fora do comum, não que lá não precisasse fazer, mas a gente sabe que lá tem. Agora, saber que aqui tem é muito legal. Eu acho que os inventários feitos na área continental, aqui para a secretaria, tem o peso do licenciamento ambiental. Muitas vezes eu fui para lá para ver determinada área e falar, olha, então, agora tem quantas espécies você viu nesse espaço de tempo? Aí muito me auxiliou o papel do Clube de Observadores de Aves de Bertioga, do qual eu faço parte, e de alguma maneira me propiciou a ver muitas coisas que eu já tinha, de alguma forma, visto no Cabo Sul, mas que poderiam ser vistas também em outras localidades da área continental por estarem muito próximas de Santos, mesmo estando no outro município de Bertioga, por exemplo, os bairros Caruara e Caiobura. Caiobura é o primeiro bairro de Bertioga e Caruara é o último de Santos. Então, como é que você fala? Tem em Santos, mas não tem Bertioga, ou vice-versa. A ave não tem fronteira, né? Tem um potencial incrível, a gente tem uma diversidade muito grande, né, em termos de espécies, mas não tem quantidade, né? Isso, de alguma forma, eu escutei com o pessoal da Avistar, né? Tem o canal do YouTube Avistar Conecta, tem lá falando sobre migrações, né? E as migrações mostram que nos países temperados, principalmente nos Estados Unidos, você tem espécies numerosas, né? E uma espécie só com bandos gigantes, e aqui não, aqui você tem muitas espécies, mas com grupos muito reduzidos. Isso é um diferencial. Não temos ambientes para tantos bichos, né? De alguma forma há uma competição que limita, mas propicia uma diversidade muito grande. É incrível, né? Eu sou muito apaixonada pelas aves, eu não tenho como me dissociar desse universo, mas eu acho que sim, a gente deveria fazer incursões à área continental com frequência, mas não sei quando isso se tornará possível. Apesar de já ter recebido propostas tanto da Secretaria de Turismo, quanto também da Secretaria de Educação, mas nenhuma veio a ter. A Júlia Quevesan está perguntando se dessas aves catalogadas aqui na nossa região, tem alguma que merece um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de atenção? Olha, essa está ameaçada, está em risco, é importante ter um cuidado maior? Olha, eu nunca vou me esquecer do gavião-pombo que eu vi sobrevoando o Morro da Nova Sintra. Fiquei pulando lá um tempo. Pulando de alegria para tentar enxergar? Olha, não, eu estava pulando de alegria, mas depois me deu uma tristeza, porque é um gavião florestal, né? Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, se esse bicho estava tentando fazer uma travessia, né, da área continental para algum trecho mais florestal da área insular, aonde será que ele vai parar, né? E eu acho que todas as espécies ameaçadas, de alguma forma, merecem a nossa atenção, porque normalmente elas são topo de cadeia, né, que a gente chama na biologia, né, elas já estão lá no... Se elas desaparecem, de alguma forma você vai ter descontrole populacional, vai ter desequilíbrio, e de alguma forma a gente vai perdendo diversidade, né? A gente tem também, apesar de termos a maior número de espécies endêmicas, né, somos campeões de biodiversidade, né? O Brasil, na questão aves, é o segundo país de número de espécies, né? Só perde para a Colômbia, e a gente tem uma responsabilidade enorme com isso, porque o número de espécies ameaçadas cresce a cada ano, né? A gente perde habitat,
e certamente esse é um dos fatores mais restritivos para as espécies poderem sobreviver. E dentro do guia a gente tem essas aves já ameaçadas? Tem algum Então, a gente tem no sinal guia, vermelho, amarelo? a gente tem no Engenho dos Erasmos, porque a questão de você colocar uma espécie que é endêmica ou uma espécie que é ameaçada de extinção e que é de mais difícil visualização, acaba muitas vezes gerando uma certa frustração no observador, porque ele não vai ter muita possibilidade de ver aquela espécie, ele pode até virar para mim e falar, puxa, isso aqui é fake, né? Eu nunca vi, isso aqui surgiu da sua imaginação, né? Isso, eu já, uma vez no Sesc de Santos, eu fui dar uma palestra ainda na questão virtual, né? Num espaço fechado, mostrando slide. Quando eu falei que naquela praça, em frente ao Sesc de Santos, eu já tinha observado pelo menos 40 espécies, as pessoas olharam para mim e falaram, você viu 40 espécies de pombos e pardais? Eu falei, não é, você não está entendendo. Estou falando em quantidade de espécies, não de indivíduos, né? Mas é difícil convencer as pessoas dessa diversidade. Por quê? Porque normalmente você precisa ter um olhar treinado, você precisa ter a paciência de aprender, você precisa ter atenção. E observar aves não é estalar de dedos, né? É paciência. É paciência, você tem que ter a questão de ter boa vontade de aprender. E mesmo que você tenha um equipamento top, né? Porque você está com o celular, o cara, pô, já abre um guia, já abre um repertório vocal para fazer a atração da espécie, que pode, inclusive, comprometer a vida, né? Tem um pessoal que usa playback, e muitas vezes não sabe como utilizar, acaba expondo a ave a excesso de som da própria espécie, o bicho vem. Ele acha que tem outros indivíduos daquela espécie que não tem. Ele acha que tem intrusos na área dele, e ele fica extremamente bravo, né? Sai do seu local e vem confrontar isso. Isso, né? É complicado. E, de alguma maneira, acaba interferindo na vida habitual do indivíduo. Né? Então, é preciso ter sempre critério. É como eu disse, tem um código de ética de observação de aves. Né? Você tem que prezar sempre pela vida da ave, né, do que pela sua notoriedade como pessoa por tirar selfies ou fazer registros e etc. Ah, mas essa ave não está na lista, eu tenho que colocá-la de qualquer forma na lista. Bom, era a primeira e a única vez que a gente viu, né? Porque a partir do momento que, de repente, você expõe o bicho, ele não aparece mais, ou vai procurar outro lugar. Existem esses riscos, né? Mais 2 perguntinhas, depois a gente vai encerrar as perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, a gente vai responder via e-mail. Renato Prado está perguntando se você sabe ou se você pode dar alguma dica de observadores. Eu acredito que seja aves, né, Renato? Porque você saiu como árvores na sua pergunta, mas eu acredito que seja observadores de aves aqui em Santos ou na região. Então, aqui em Santos, na verdade, eu tentei várias vezes fazer grupos. Eu me lembro que fiz grupos no Equidário, fiz grupos no Botânicos. O que deu mais certo foi no Engenho dos Erasmos, mas nunca se firmaram, né? A gente não consegue ter muita continuidade. Na verdade, não é continuidade, é assiduidade, porque até eu consigo fazer, por exemplo, marcar toda terça-feira. A minha última tentativa está sendo no Jardim Botânico. Estou tentando organizar toda terceira quarta-feira do mês. Né, a dica, gente, terceira quarta-feira. Das 8 às 10, ir ao Jardim Botânico para observar aves. Mas como estamos com pandemia, eu estou organizando pelo meu e-mail. As pessoas mandam para o meu e-mail falando, olha, eu gostaria de participar. Você vai vir mesmo? É outra pergunta que eu faço. Você vai vir?
Então, se você virar, eu vou já pensar que eu tenho um grupo de 5, eu posso colocar 5 pessoas, né, para a gente manter um distanciamento e poder observar. Mas, normalmente, o que acontece é que as pessoas se dissipam, não gostam de acordar cedo, né? Isso é um fator. Tem esse comprometimento, né? Não tem, gostam de ter comprometimento. Vai uma vez só, já curtiu, tá, já deu, né? Então, tchau. Eu não vi nada hoje, daqui não tem nada. Não tem Viu nada. meia dúzia, acho que se decepcionou, é uma coisa que tem que ter continuidade. Exatamente. É uma coisa que tem que ter continuidade. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu fico sempre surpreendida, embora por causa da pandemia os grupos tenham se dissipados, mas no Butantã existia um grupo sempre, no último sábado do mês, ia uma galera de pelo menos 70 pessoas, 7 horas da manhã no Instituto Butantã, e os caras iam lá para observar aves, iam com binóculos, bem que o pessoal lá do Butantã tinha binóculo, tinha guia, legal, para de alguma forma compartilhar com grupos, né? O pessoal de Bertioga, do SESC também, não tem como dizer que não seja muito legal. Eu adorava ir, né? Me esforcei ao máximo para ir em todas as observações, mas que horas que tinha que estar lá? No amanhecer do dia. Ir para se deslocar até Bertioga, às 6 da manhã. A gente saía 4 horas da manhã daqui de Santos, fazer travessia de balsa, tudo mais. Amávamos, né? Amávamos, saíamos de lá como outras pessoas, fazíamos lista de mais de 70 espécies, caminhávamos por 3, 4 horas, mas é todo mundo que consegue fazer isso? Não é, gente. Tem que estar disponível. Você tem que ter essa vontade, né? Tem que ter essa predisposição e ser assíduo, porque para aprender, né? Você está disposto a conhecer o universo das aves? O universo das aves é enorme, né? É riquíssimo, né? Mas precisa estar predisposto a conhecer, né? Não é... eu vejo a ave da minha televisão, do meu celular. Eu abro aqui, eu ouço o canto dela. Faz um videozinho aí. Oh, legal! Como é que é show? Sei lá, enfim, né? Põe um like... já dá um engajamento, tem isso tudo hoje, né? Agora ficou tudo muito virtual, né? Ficou tudo muito virtual. No canal Avistar Conecta, muitas vezes eles fazem janelives. O que é isso? Eles têm comedouros em várias partes do Brasil, ficam câmeras, em determinados, eu acho que é sempre sábado, mas não tem a frequência, não está tendo a frequência que tinha o ano passado, né? Eles fizeram um recentemente. Eles colocam 2 biólogos para falar das espécies que vão aparecendo nos comedouros dessas várias pousadas por todo o Brasil, né? E aí aparecem umas coisas assim maravilhosas que você nunca viu, mas está dentro do universo da câmera, né? E da descrição que o biólogo que está falando lá vai fazer da espécie. Mas assim, está tudo muito mastigado, né? Exatamente. Não foi observaram para você, descreveram para você. Exatamente. Você não teve o trabalho de se deslocar. Não, você só vai ter o trabalho de olhar e tentar enxergar aquilo que estão descrevendo para você, né? E conhecer. Isso também faz parte de divulgar o turismo nessas pousadas, né? Que tem esse trabalho específico de observação de aves. Pergunta da Luciana. Guidorizzi. Acho que é assim. Interessante saber que o suiriri é migratório. Quais são, né, se você tem conhecimento de outras árvores, olha, eu falando que nem o Renato, outras aves migratórias que passam por aqui por Santos? O príncipe que eu mostrei no slide, né? A peitica é também da família do bem-te-vi, eu vi no botânico, acho que há 2 meses atrás, até fiquei feliz, era uma espécie que eu não tinha registro para aquilo lá, para aquele parque, né? E também é migratório, ele é um bicho mescladinho de preto e branco, mas é a cara de um bem-te-vi, vamos dizer assim, estereotipado, né? O bem-te-vi rajado, que é outro também, migratório, e eu acho, na minha cabeça, me vem esses da família Tiraniide, mas existem outros, certamente, que
de alguma forma, vem dos outros hemisférios, como o falcão peregrino, por exemplo, que chega aqui no final do ano e fica até abril. Talvez seja a espécie mais famosa, foi registrada há muito tempo pelo Robson e pelo Fábio Olmos, né, o Robson Silva e Silva, o Fábio Olmos. É um bicho ameaçado de extinção, por causa até do DDT que se usava nos inseticidas, nas populações lá do norte, as cascas dos ovos quebravam assim que chocavam. Ele virou uma espécie símbolo naquele livro Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, né, se eu não me engano. E é uma espécie que, se você der sorte, você vê do prédio. Ele usa o prédio assim, como um observatório, né, para suas caças. É a ave mais veloz do mundo, chega num voo a 300 quilômetros, né, numa investida para matar uma presa em potencial, que geralmente são pombos, né? A gente aqui tem, só às vezes quando a gente sai na janela, a gente vê uns, sinceramente, não sei se é gavião ou se é falcão, né? Mas aqui tem sempre um casalzinho passeando em cima desse prédio. A gente parar um pouco na janela, ter a paciência de ficar na sua janela. Você vai ver uma ave bela, né? Você consegue enxergar que eles ficam pousados aqui. Tem só, vou falar mais um, que é a andorinha azul. Eu pouco sei da andorinha azul aqui em Santos, mas já tem alguns registros aqui. Tem um pessoal do Hemisfério Norte que estuda, tem projeto de acompanhamento de andorinha azul, que é uma espécie também migratória. Né? Tá vendo? Ela citou aqui umas 4 ou 5, Luciana, que tem caminho e passagem aqui na nossa cidade. E só para a gente encerrar com um comentário do Gustavo, que diz que ele acredita que essa possa ser uma maneira de valorizar, voltando àquela história da área continental, né, de fazer um inventário na área continental, seria uma maneira de valorizar a área continental, promover ações sustentáveis lá, conhecer, né, fazer um levantamento para justificar o porquê de preservar, né, aquela região, valorizar o conhecimento da população local, porque eles são mais conhecedores do que qualquer gente que chegue lá cheio de pompa, né? Há muito mais oportunidades na área insular da cidade do que naquela região. É verdade, a gente tem possibilidades, como a Sandra falou, né? 4 horas da manhã tem que atravessar e ir para o lado de lá, enfim. É todo um trabalho de deslocamento que a gente tem que fazer, mas valorizar o saber popular daquele pessoal de lá, realmente a gente tem um ganho com esse tipo de inventário. Só complementando, existem trabalhos de etno-ornitologia, né, que é bem nessa linha mesmo, de valorizar o conhecimento popular, porque muitas vezes uma pessoa que mora lá sabe da existência de espécies que um cientista não sabe. Não adianta chegar com todo o seu conhecimento, com seus certificados, se você não for humilde de perguntar para aquela pessoa daquela região. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente teve uma aula de aves aqui. Infelizmente, a gente não está na rua vendo as aves, né? Uma próxima ocasião, quem sabe, né, a gente consegue levar. Muitos já têm esse conhecimento, já teve com a Sandra em avistamentos, né? Passarinhando com a Sandra, né? Mas agradecemos. Sandra, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, eu que agradeço a presença de todos. É difícil falar para as pessoas que já andam comigo, né? Puxa vida, essas pessoas sabem tanto, né? Já contaram tantas coisas para mim. E é muito legal ser prestigiada por quem você já conhece, né? Parece uma aliança. Obrigada, gente, por vocês terem vindo. A gente agradece, a gente tem mais algumas lives até o final da semana, né? A questão de mudanças climáticas, a gente vai falar dessa interação do meio ambiente com a nossa saúde, vamos falar um pouco do mar, né? Nesse ambiente da praia, da água, e não esquecendo que hoje é o Dia dos Oceanos, tá? O Dia Internacional dos Oceanos. Então, iniciamos a década do oceano, então vamos comemorar, não só comemorar, mas nos conscientizar e nos preocupar com as questões dos oceanos, né? Porque causa muita preocupação. Então, não existe meio ambiente, a gente está dentro dele, né? Não está lá fora, o ambiente é nosso e a gente faz parte desse ambiente. Então,
Não vamos prender passarinho, gente, pelo amor de Deus, passarinho é bonitinho fora. Mesmo que eu não enxergue, eu prefiro passarinho para vocês enxergarem do que ele preso na gaiola, né? Com esse egoísmo do ser humano que o passarinho é para cantar para você. Né? Não é isso. É isso? Oh, pelo amor de Deus. Não, né? Então, o passarinho não é meu, não é para cantar só para mim. Né? Para embelezar todo mundo que tem essa possibilidade, essa oportunidade. Sabe, obrigada. Nada, obrigada a você. Agradeço, acho que foi legal a gente ter esse papo. Tá bom. Até a próxima, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.